Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Nós vamos agora estudar a lição de número 11, que tem por título O Culto da Igreja Cristã. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. A verdade prática propõe que o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Isso me faz lembrar um livro que li recentemente do J.K. Smith, onde ele trabalha a ideia de que nós nos tornamos aquilo que amamos. Aquilo que nós amamos, nós nos tornamos, trabalhando a ideia de idolatria e assim por diante. E ele diz que o culto exerce um papel importantíssimo no discipulado cristão, porque as pessoas são permeadas de liturgias a cada momento no mundo secular. E ele entende liturgias como rituais que tentam nos atrair na sociedade. E o J.K. Smith, então, propõe que o culto onde Deus é adorado, hinos são cantados, a palavra é pregada, é o local onde o nosso coração ele é reorientado para Deus. E, portanto, exerce uma função primordial no discipulado cristão. Os objetivos desta lição são três. Em primeiro lugar, identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Em segundo lugar, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E em terceiro lugar, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoção entusiasmática na liturgia pentecostal. Diante disso, a palavra-chave que norteará a nossa lição é a palavra culto. Bom, vamos aqui então à introdução. À luz da introdução, diz assim: nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza, observar o que a Sagrada Escritura, isto é, o que a Bíblia Sagrada fala a respeito do culto cristão, já que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Aqui veremos que o culto é santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo número 1, Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto ele é santo e, por isso, o culto deve ser solene, visto que é o ato de se apresentar diante de um Deus santo, adorando, reverenciando e reconhecendo, nesse sentido, a sua grandeza. Assim também, mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. No culto, Deus é adorado, Deus é exaltado. O homem, ele é descentralizado. O culto não pode ser a pessoa, o culto não pode ser ao indivíduo. O culto é direcionado única e exclusivamente a Deus, a Santíssima Trindade. Em segundo lugar, o culto tem como propósito edificar o corpo de Cristo. Quando Paulo, em 1 Coríntios, discute a questão dos dons, era um problema que estava acontecendo, o mau uso desses dons era um problema que estava acontecendo no culto. E aí Paulo visa colocar ordem no culto para que eles possam se reunir da maneira certa e celebrar um culto de adoração de fato a Deus. E aí Paulo diz que os dons foram dados para a edificação da igreja. Então, no culto, a igreja é edificada. E por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual, tem um modelo a seguir. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração
pentecostal, que é uma adoração entusiástica, é uma adoração alegre, é uma adoração feliz, é uma adoração contente. Bom, dito isso, então, vamos aqui para o nosso primeiro tópico, a natureza do culto. O primeiro subtópico diz que o culto como serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço. Adorar e servir estão intrinsecamente ligadas. Essas duas palavras andam de mãos dadas. Ou seja, cultuar a Deus é entregar a vida consagrada a Deus. Quando Paulo, ainda em Romanos 12, versículo 1, ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo. Então, cultuamos por meio do corpo. No Antigo Testamento, matava um animal e apresentava esse animal morto diante de Deus. No Novo Testamento, nós apresentamos o nosso corpo vivo como um culto a Deus. Em primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. Isto é, em um segundo plano, tem a ver com a forma com que se cultua. Nesse sentido, então, podemos dizer que o culto expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como a adoração acontece. Logo, culto é o ato de celebrar a Deus em reverência, celebrar a Deus em obediência à sua palavra. Só que nós somos maus e, em virtude de nossa natureza pecaminosa, nós dependemos da ação e da ajuda do Espírito Santo para isso. O Espírito Santo nos impulsiona a cultuar a Deus. O Espírito Santo nos conduz a cultuar a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vemos a adoração no contexto do culto cristão. Entretanto, ou melhor, enquanto os cristãos serviam, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito comissionou os primeiros missionários da igreja. Logo, é no ambiente cultico que o Espírito Santo se manifesta para dizer que Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, deveriam ser separados para a obra missionária. Logo, o culto é um local onde o Espírito Santo tem liberdade para agir e usar as pessoas com dons espirituais para que a igreja seja edificada. É claro que com ordem e decência. O segundo subtópico diz: o culto deve ser solene. Quando falamos que o culto deve ser solene, temos em mente que o culto deve ser um ato de respeito, de reverência à majestade daquele que é cultuado. Isso significa que tanto o conteúdo do culto como a maneira, eles são extremamente importantes. O culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Deve-se realizar o culto pensando em agradar aquele para qual o culto está sendo realizado. Não por acaso, Paulo expõe os princípios que regulamentam o culto cristão. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia, portanto, é o parâmetro que nos auxilia a indicar a maneira como o culto deve ser realizado. Volto a bater na tecla. Paulo, quando fala a respeito do culto, Paulo fala escrevendo para uma igreja, que era a igreja de Corinto, que estava realizando o culto de maneira equivocada. Havia muita bagunça, literalmente, no culto e Deus não era adorado. Havia gente com sentimento de superioridade, porque acreditavam que o fato de possuir alguns dons fazia com que essas pessoas fossem melhores do que as outras. Então, de um lado, tinha gente com sentimento de superioridade e tinha gente com sentimento de inferioridade. Naquele culto, Deus não era exaltado, Deus não era adorado. Nós podemos, então, aprender com o apóstolo Paulo instruindo os coríntios, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nesse sentido, temos o termo grego euskemenos, traduzido como decentemente e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem.
Isso nos leva a compreender, portanto, que, de acordo com a Bíblia, o culto precisa ter decoro, o culto precisa ser decência, o culto precisa ter ordem. O culto é um local aonde a gente pode demonstrar adoração a Deus, levantar a mão, cultuar a Deus, glorificar a Deus. Mas o problema de Corinto queria todo mundo profetizar ao mesmo tempo e, portanto, não tinha entendimento. Estava todo mundo falando em línguas e Paulo diz que as línguas são para edificação de si mesmo. Não é que Paulo está proibindo de falar em línguas no culto. Ele apenas está buscando colocar ordem na casa. Porque todo mundo falando em língua, o texto não se conseguia expor o texto, pregar o texto, e, portanto, as pessoas não eram edificadas. Então, essa ordem precisa ter para que o propósito do culto seja cumprido. Deus adorado e as pessoas edificadas. Logo, o terceiro subtópico propõe que o culto ele é santo. Ele é santo porque ele é direcionado ao Deus que é santo. Quando Isaías, no capítulo 6, tem aquela visão do trono de Deus, Isaías olha para o céu e Isaías vê o Senhor assentado no trono e vê um culto acontecendo ali. E os serafins cantavam Santo, Santo, Santo. No hebraico, a repetição Santo, Santo, Santo é um superlativo. É como se os serafins estivessem dizendo Santíssimo é o Senhor. Por toda a Bíblia Sagrada, nós temos a afirmação que o Deus que a igreja serve, nós servimos, ele é santo. A Bíblia deixa isso muito claro. Inclusive, Pedro chega a dizer que precisamos ser santos porque Deus é santo. Logo, o culto é um ambiente e um local santo, que deve ser apresentado a Deus em santidade, com reverência. Nada que fosse profano deveria fazer parte do culto. No Antigo Testamento, por exemplo, eles tinham uma preocupação muito grande com isso. Antes de cultuar a Deus, que era oferecer o animal em sacrifício a Deus, o sacerdote se banhava, o sacerdote se purificava, o sacerdote oferecia um animal em sacrifício por si mesmo. O limite entre o santo e o profano, ele precisa ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro, local aqui, onde Deus é adorado. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão não deve ser profano, não deve ser apresentado de qualquer maneira. Temos que tomar cuidado para não mundanizar o nosso culto. Toda conduta, como modo de viver, são levados em conta na esfera do culto. Lembramos que estamos celebrando a um Deus santo, estamos adorando ao Criador do universo e precisamos agir com reverência. Diante disso, vamos aqui para o segundo tópico, o propósito do culto. Em primeiro lugar, o culto visa glorificar a Deus. Culto é uma celebração que se faz a Deus, que se direciona a Deus, que se dirige a Deus. Culto não é uma celebração ao ser humano, senão nós cometemos idolatria. Idolatria é adorar qualquer coisa que assuma o lugar de Deus. É claro que a idolatria não é apenas adorar um ser humano, mas tudo aquilo que você coloca no seu coração, que ganha o espaço de primazia, que Deus é retirado e essa coisa é que ganha o espaço, isso se torna idolatria. Então a gente tem que ter cuidado para não adorar a personalidade, não ir ao culto por causa da pessoa A, B ou C, simplesmente como se aquela pessoa fosse um semideus. E não é. O culto é direcionado a Deus. No culto nós celebramos a grandeza de Deus, os feitos de Deus. Nós celebramos as maravilhas de Deus, nós celebramos o poder de Deus. Logo, nesse aspecto, o culto precisa ser cristocêntrico e nunca antropocêntrico. Cristo precisa ser o centro do culto e não o homem. Cristo é a esfera ou o lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o eterno sumo sacerdote.
Se Deus não é celebrado no culto, então não ocorreu um culto a Deus. Se Deus não é adorado no culto, não ocorreu um culto a Deus. Ocorreu um culto ao homem, mas não ocorreu um culto a Deus. Se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu total sentido. O problema é que hoje nós estamos vivendo um antropocentrismo latente, aonde tudo está se voltando para nós. E a gente precisa tomar cuidado com isso daqui. Larry Crabb escreveu um livro chamado Viciados em Si Mesmo. E ele diz que nesse tempo as pessoas estão viciadas. Algumas em sexo, outras em droga, outras em prostituição, em dinheiro, mas muitas estão, ou se não todas, viciadas em si mesmas. Por quê? Porque é uma tendência atual das pessoas olharem só para si e irem ao culto para terem os seus desejos satisfeitos, as suas ambições realizadas. O culto não foi realizado para que o meu desejo seja satisfeito. O culto é um local onde Deus é adorado e a sua palavra pregada. Logo, nós aprendemos com Paulo que culto é entrega, culto é dar. Deus, por bondade, também nos abençoa, mas o culto é entregar. Quando não se cultua a Deus, segundo o subtópico. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que, quando vos ajuntai num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque havia divisão na ceia, havia desprezo na ceia, havia gente sendo humilhada na ceia, havia gente que comia mais e outros que comiam menos. Era um momento usado para humilhar o outro ao invés de trazer à memória aquilo que Cristo fez, que foi se entregar em prol do outro. Paulo então diz: vocês estão comendo, mas vocês não estão celebrando a ceia. Logo, eles estavam fazendo qualquer outra coisa, mas não era um culto que eles estavam realizando. Infelizmente, há muitas reuniões que estão invernizadas, parecem culto, mas não são. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando a reunião não é culto, quando o Deus daquela reunião não é entronizado, Deus não é adorado, aquilo não é um culto a Deus. Terceiro subtópico, o culto visa edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja de Deus. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. É interessante que a palavra grega usada é oikodomeo. Essa palavra, ela transmite a ideia de construir, de edificar. No Novo Testamento, esta expressão aparece 40 vezes, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido por edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de alguém que está construindo, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer a edificação é aquilo que aparece em 1 Coríntios capítulo 14. Quando Paulo, para resolver o problema da maneira equivocada, errada, que eles estavam celebrando o culto, Paulo então diz, olha, as línguas estranhas edificam a si mesmo, a profecia edifica a igreja, porque a finalidade do culto é usar os dons para a edificação da igreja. Dons espirituais não são dados à igreja para demonstração de poder. Dons espirituais não são dados à igreja para demonstração de superioridade, nem mesmo para demonstração de espiritualidade. Esse era o sentimento dos coríntios. E Paulo então diz, vocês estão equivocados. O Espírito distribui conforme lhe apraz. Não é porque um é melhor e o outro é pior. Logo, o culto edifica a igreja, porque aqueles que frequentam o culto são tratados no culto, são moldados no culto, são apresentados à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz clareza sobre o pecado. É no culto que a gente aprende o que é o amor, é no culto que a gente aprende o que é o perdão, é no culto que a gente adora a Deus, é no culto que a gente rasga a nossa alma diante de Deus. Assim, Paulo está advertindo. Se eles se reuniam
para demonstração de espiritualidade, de superioridade, eles não realizavam um culto a Deus. Dons, portanto, visam a edificação da igreja. Deve contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Para Paulo, estar na igreja, frequentar a comunidade cristã, segundo Uda Schnelli, é idêntico a ser cristão. Para Paulo, uma coisa não é dissociada da outra. É como se, na mente de Paulo, só é possível ser igreja na igreja. Não há como alguém dizer, eu sou igreja, mas não se ajunta como igreja, mas não frequenta um culto, mas não se ajunta com os outros irmãos para cultuar a Deus. Paulo entenderá então que esta pessoa não é igreja. Para Paulo, se você é cristão, é necessário que você congregue. Muito bem. Dito isso, então, vamos aqui para o tópico de número 3, a liturgia do culto, a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Isso, então, é uma realidade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E como a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, portanto, é a partir dela que nós norteamos a nossa liturgia. É a partir dela que nós tiramos os propósitos, observamos os propósitos e as características que o culto precisa ter. A Bíblia precisa governar a nossa experiência. Os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra de Deus, objetiva e revelada de Deus, a Bíblia Sagrada. Lembra que nós precisamos aqui fazer igual os crentes de Bereia, ou seja, precisamos avaliar tudo pelas Escrituras. Precisamos observar as Escrituras e deixar que as Escrituras julguem as ações, que ela seja o critério máximo e que nada seja colocado acima dela. A leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar lugar de primazia no culto. É muito ruim quando a gente vai a um culto, e eu, como pregador itinerante, a gente às vezes vai a alguns cultos que canta, e às vezes passam para a palavra com o horário exprimido. E ainda diz assim, vamos ouvir agora a melhor parte do culto. Eu já fui em cultos que me passaram para pregar 9h35, sendo que eu moro numa região em que habitualmente o culto termina 9 horas e a festa geralmente 9h30. 9h35 é um horário impróprio, isto porque já estava muito tarde. A pessoa que está ali disse ainda, não, vamos ouvir a melhor parte agora. Como assim a melhor parte? Se a palavra não teve a sua primazia. O púlpito está no centro, e essa foi a ideia dos reformadores, exatamente para destacar a primazia que a palavra precisa ter no culto. O Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, ele fez exposição das Escrituras em seu ministério, e ele ensinou as Escrituras. Escrevendo sobre liturgia, Paulo pôs a doutrina, a instrução, como uma das necessidades da igreja. Tem que ter pregação, senão não foi culto. Foi louvorzão, mas não foi culto. Culto tem adoração, culto tem oração e culto tem pregação. Essa prática cultica a gente acabou tomando do judaísmo. Os primeiros cristãos tomaram essa prática do judaísmo. Quem diz isso é Ralph Martin, no seu livro Adoração na Igreja Primitiva, onde ele propõe que os cristãos assimilaram essa prática de oração, adoração e exposição de um texto bíblico a partir da prática da sinagoga. E isso é salutar a nós hoje, tá? O apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras. Em segundo lugar, ou seja, o segundo subtópico, adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo usada traduz a palavra grega psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. Os nossos salmos, basicamente.
Porque os salmos que nós temos no Antigo Testamento eram cantados, orados e cantados, cânticos a Deus, tá? Então, inclusive alguns salmos até fazem indicação de notas, por exemplo. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que na igreja primitiva a adoração era entusiástica, era animada. As pessoas, por vezes, corriam risco de vida, sobretudo no século II, mas mesmo assim se reuniam para cultuar a Deus. As pessoas corriam risco de morte, sobretudo no século II, mas mesmo assim se reuniam para cultuar a Deus. É por isso que Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito Santo como cristãos que se reúnem para orar. Quando a gente olha Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo faz um paralelo entre ser cheio do Espírito e ser cheio de vinho. Na cidade de Éfeso havia uma festa a Baco, que era a bacanalha, e as pessoas bebiam muito vinho e perdiam a consciência e, portanto, eram controladas e dominadas pelo vinho. Paulo diz: o mundo não pode dominar vocês, portanto o vinho não pode ser o Deus de vocês. Adoração a Baco. Logo, vocês precisam ser controlados, dominados, guiados pelo Espírito Santo. E aí Paulo, logo em seguida, apresenta algumas consequências inevitáveis do ser cheio do Espírito. E Paulo diz que uma dessas consequências é a adoração a Deus. Quem é cheio do Espírito adora a Deus. Quem é cheio do Espírito reconhece a grandeza de Deus. Bom, dito isso então, vamos aqui ao terceiro subtópico. O louvor, o lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal chamado William Menzies, já falecido, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo pelas suas reuniões alegres, efusivas, contentes, festivas, ruidosas de culto. Isso é visto, por exemplo, na igreja primitiva, no avivamento da Rua Azusa, nas reuniões de oração, em que eles oravam em voz alta, em voz audível, né? Algumas pessoas até viam isso com maus olhos, mas eles oravam em voz audível ao Deus Todo-Poderoso. Era feito de maneira coletiva, eloquente, onde eles se derramavam diante de Deus. Isso no começo do pentecostalismo, no começo da Assembleia de Deus, e até hoje é assim. Levantar a mão como resposta de adoração, dizer glória a Deus, dizer aleluia como resposta de adoração. Exercitar os dons espirituais durante o culto. Um culto pentecostal, os dons espirituais são exercitados. O lugar da adoração é uma adoração alegre, é uma adoração de coração aberto, porque a gente entende aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus realizou por nós em Cristo através da cruz do Calvário. Deve haver motivação no coração, deve haver gratidão no coração, deve haver louvor e júbilo em nossos lábios. Dito isso, então, vamos aqui para a nossa conclusão. Nesta lição, nós vimos os princípios que devem reger o culto cristão. O culto não pode ser apresentado a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito, pois a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé e prática, nos dá as diretrizes para a realização do culto. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que a gente presta a Ele também tem que ser ordenado, também tem que ter ordem. Contudo, ordenado não significa frio, apático, sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, de alegria, dinamizado pelo Espírito Santo. Diante disso, então, que possamos cultuar a Deus de todo o nosso coração, que possamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. É isso que Deus usa o profeta Joel para profetizar. Rasguem vossos corações e não as vossas vestes. Que possamos, no culto, apresentar a Deus o nosso melhor. E que Deus, Todo-Poderoso, seja adorado com intensidade, com santidade e com alegria por nós no ambiente do culto. Que vivamos a adoração dia após dia. Amém? Com isso, chegamos ao final da nossa aula.
se ela te ajudou e serviu para te auxiliar na elaboração, preparação aí da sua escola bíblica dominical, nos ajude também compartilhando, se inscrevendo e curtindo esta aula. Que Deus te abençoe.